você atende um paciente aí, dá um diagnóstico de doença de Graves. E aí, para essa paciente, você fala, bom, em comum acordo com a paciente, né, vocês elegem o tratamento com radiodo. E aí, como é que funciona isso, né, na prática? Então, é importante você entender, né, que o tratamento é feito. Então, o tratamento com iodo radioativo é um tratamento restrito a centros de medicina nuclear, né, porque trata-se de radioisótopo. Então, quem vai efetivamente administrar esse tratamento vai ser o médico nuclear. Então, o que você vai fazer vai ser encaminhar o paciente para lá. E daí, o que vai acontecer, né, com esse paciente? Essa dose iodo radioativo, ela vai ser administrada pela via oral, né, um líquidozinho que o paciente toma. E aí, o paciente vai até a medicina nuclear, ele recebe o medicamento e volta para casa. Por quê? Porque a quantidade de radiação que é emitida ali é uma quantidade segura. Você sabe que o paciente vai ingerir esse iodo radioativo, esse iodo vai ser absorvido no trato digestivo, e aí ele vai circular, vai se concentrar lá na tireoide, e aí vai começar a emitir radiação, né, por dias, semanas. O que acontece é que, mesmo no dia da administração do iodo, né, para o tratamento do hipertireoidismo, a quantidade de radiação, né, que o paciente que ingere o iodo radioativo emite é uma quantidade segura, né, uma quantidade pequena que não oferece risco, né, para os familiares, né, para as pessoas de convívio, né, mas de contato prolongado e próximo. Então, o paciente vai para casa, quer dizer, uma coisa tranquila. E é importante que você saiba disso para você poder explicar para ele. Eles falam assim, Mona Lisa, mas como é que eu prescrevo isso, né? Qual que é a dose de iodo que o paciente vai receber, enfim. Então, como que você prescreve o tratamento com iodo radioativo? Você prescreve dose terapêutica de iodo 131. A atividade de iodo que vai ser administrada não vai ser você que vai calcular. Isso vai ser calculado no Centro de Medicina Nuclear. E existem duas formas de se fazer, né? Ou se calcula a dose através de uma fórmula que leva em consideração o volume da glândula, da tireoide do paciente e também a captação de iodo. Então, para que a dose seja calculada, individualizada para cada paciente, é necessário que o paciente faça um exame, né, de cintilografia com captação de iodo, para que se tenha esse valor de captação para ser colocado, ser jogado lá na fórmula e se calcular a dose. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a do uso de doses fixas de iodo, né? Existem centros de medicina nuclear que optam pelo uso de dose fixa. Então, uma vez que o paciente tenha o diagnóstico, né, do hipertireoidismo por doença de Graves, ele vai receber uma dose pré-determinada. Nesses casos, não há necessidade do paciente fazer a captação, né, o exame na medicina nuclear antes de receber o iodo. Então, isso vai depender de como que funciona o centro de medicina nuclear para onde você está encaminhando o seu paciente. Se for, né, se a prática for de cálculo, aí o paciente necessariamente vai precisar do exame de receber o tratamento. Então, só lembrando, né, que na questão do diagnóstico, né, de doença de Graves, a gente pode dar esse diagnóstico sem fazer exame de cintilografia e captação, a dosagem do TRAB, né? Porém, se a opção de tratamento for com iodo radioativo, o paciente vai precisar se submeter a esse exame sim, se for dose calculada de iodo. Qual que é o seu papel? O seu papel é o de dar o diagnóstico adequado, né, do etiológico para esse hipertireoidismo. Então, porque assim, quando você atende uma paciente e ela tem uma suspeita para hipertireoidismo, as dosagens hormonais, né, o TSH suprimido com o T4 livre aumentado, vão te dar um diagnóstico sindrômico, né, de hipertireoidismo. O próximo passo é definir a etiologia. E aí, uma vez que você tem esse diagnóstico etiológico definido, né? Por exemplo, isso é uma doença de Graves, ok, aí você vai escolher, né, dentre as 3 opções de tratamento para a doença de Graves, ou a droga antitireoidiana, o radioiodo ou a cirurgia. Então, esse é seu papel, né? Junto com o paciente, individualizando, você vai escolher o melhor tratamento. E daí, uma vez que esse tratamento seja o iodo radioativo, daí você vai prescrever conforme eu falei, né? E aí, o que vai acontecer? O que mais? Qual que é o próximo passo que você precisa
você precisa entender o que vai acontecer depois. Então, se o paciente recebeu o iodo radioativo, com o passar das semanas, a gente vai ter emissão de radioatividade ali. Isso vai provocar uma destruição actínica do tecido tireoidiano, que vai fazendo com que essa tireoide difusamente aumentada e hiperfuncionante passe a produzir menos hormônio tireoidiano. Aí, com isso, a gente vai ter o controle do hipertireoidismo, junto com a possibilidade de uma redução do volume do bócio por conta da fibrose que acontece na resolução daquele processo inflamatório, daquela inflamação actínica que vai acontecendo radiação, né? Pela ação da radiação. Como que isso se traduz na prática, né? Quando que você tem que ver o paciente de novo? O que você tem que falar para ele na hora que você prescreve lá? Dose terapêutica de iodo. E aí, né? O que você vai dizer para ele? Ou para ela, né? Daí, o que acontece? Em geral, assim, o tempo para esse iodo promover todo esse efeito e controlar o hipertireoidismo, ele não costuma ser um tempo inferior a um mês, né? Então, normalmente, a gente vai solicitar novas dosagens hormonais tireoidianas, que o paciente vai sair do seu consultório, ele vai lá para a medicina nuclear. Lá vai ser agendado para ele, né, uma data para ele receber a dose. Na data agendada, o paciente vai até lá, recebe o tratamento e volta para casa. A partir desse momento, a gente aguarda pelo menos 30 dias, né? Porque antes disso, é queimar ficha. Se você for reavaliar o paciente com menos de um mês, não deu tempo ainda do iodo fazer efeito, né? Então, a gente aguarda pelo menos 30 dias. E aí, o paciente vai fazer dosagens hormonais tireoidianas, né? Ele vai dosar o TSH, o T4 livre. Você vai reavaliar, então, com pelo menos um mês, né, do tratamento com iodo. Um mês, 45 dias, por aí. É interessante que, assim, quando a gente conhece os próximos passos, né, porque tem uma coisa que dá muita insegurança. Você fala assim, então tá, deixa eu pedir um exame aqui, e aí você fica pensando, nossa, mas e aí o que eu posso esperar, né? Os resultados, enfim. Então, você ter a previsão, né, de tudo que vai acontecer, o que pode acontecer, é o que te dá segurança. Então, se você sabe o que te espera, então você fica muito mais seguro para as suas condutas. Então, olha só, com 30 a 45 dias, o paciente vai voltar trazendo as dosagens hormonais tireoidianas. E o que você vai esperar de resultado? Olha só. Então, é assim, se o paciente se ele voltar o T4 livre, que era alto, ele volta com o T4 livre normal e o TSH ainda suprimido, é isso que você espera. Olha só que interessante, né? É meio que contraintuitivo. Você fala, não, eu espero ver os exames já normais, o TSH normal, o T4 livre normal. Bom, isso até pode acontecer, mas é menos comum do que a gente receber o paciente de volta com o T4 livre normal e o TSH suprimido. E por que isso acontece? Isso acontece porque demora para o TSH desbloquear, né? O paciente ficou em hipertireoidismo, né, há um tempo. Aí, quando a gente controla a hipersecreção hormonal na tireoide, ainda existe um tempo, ainda leva um tempo para a hipófise acordar, né? Porque ela ficou dormindo muito tempo. Então, isso leva tempo. E aí, por isso, se o paciente retorna com o TSH ainda suprimido, mas com o T4 livre normal, isso está indicando que o tratamento com radioiodo já fez efeito. Essa dosagem do TSH e a interpretação do resultado do TSH, ela é diferente aqui, né? O TSH é o nosso grande norte, na maioria das vezes, né? Para os diagnósticos, enfim. Mas aqui, pós-tratamento, né, com iodo radioativo para o hipertireoidismo, o TSH deixa de ser um parâmetro. Porque se a gente olhasse só para ele, poxa vida, um TSH suprimido é porque o paciente ainda está, né, em hipertireoidismo, esse tratamento não funcionou, tal. Não é assim que a gente interpreta, né? A gente interpreta como com base no resultado do T4 livre, né? Mesmo que o TSH ainda esteja suprimido, isso está indicando, o T4 livre normal está indicando que o tratamento com radioiodo já funcionou. O que mais pode acontecer? Pode vir um T4 livre ainda aumentado, com o TSH ainda suprimido. E aí, nesses casos, se o T4 livre era mais alto, ele reduziu, mas ainda não normalizou, a gente vai repetir as dosagens hormonais em um intervalo aí de mais
6 semanas, né? 4 a 6 semanas, para observar. Por que você tem que entender isso? Você tem que entender isso porque a ação do iodo, ela é lenta. Então, ela já pode acontecer com 30 dias, 45 dias, mas pode ser que demore mais. Então, inclusive, esse é um outro aspecto, né, das previsões que você tem que ter, porque você tendo previsão, você se sente seguro. Porque não tem coisa pior do que você ficar assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Vem um resultado de exame, você fala, nossa, e agora? Não estou entendendo nada. Né? Então, é isso daí que, essa é a contribuição do conhecimento dela, te dá segurança. Então, se você sabe que o tratamento com iodo pode demorar para fazer efeito, então você consegue interpretar o resultado do exame. O T4 livre ainda está alto, o TSH ainda está acima, né, do limite superior, o TSH ainda está suprimido. Então você vai fazer o quê? Você vai manter um tratamento sintomático, né? Então, se o paciente está usando um beta-bloqueador para controlar a frequência cardíaca, controlar os sintomas hiperadrenérgicos, né? E aí você mantém esse tratamento sintomático e aguarda e reavalia com novas dosagens hormonais. Lembrando que prazo máximo, olha só que informação valiosa, prazo máximo para o iodo promover efeito são 6 meses. Então, se com 6 meses o paciente ainda está com hipertireoidismo, é porque, de fato, esse tratamento com iodo não funcionou. E aí você poderia pensar em uma nova dose de iodo, ou você poderia optar por uma intervenção cirúrgica. Enfim. Então, o iodo tem até 6 meses para funcionar. Na maioria das vezes, esse efeito de controle do hipertireoidismo vai acontecer, né, nos primeiros meses do tratamento, a partir de 1 mês. Mas isso é o que você pode esperar. E daí, assim, são dúvidas que eu ouço com frequência, né, dos médicos residentes, também dos meus alunos, sobre essa questão de como... A pergunta é assim, doutora, como é que eu acompanho o paciente? Vou reavaliar com os exames. Então, se você entende esse perfil do iodo, fica claro para você quando que você precisa reavaliar e como que você interpreta o resultado. A hora que você pede um exame, você já tem que saber, pode vir assim, pode vir assado, né? Se vier assim é por causa disso, se vier do outro jeito, tem outra forma de interpretar. Quando a gente está aprendendo, desenvolvendo as habilidades dentro da endocrinologia, a gente tem essa interface entre os conhecimentos teóricos e a aplicação prática deles, né? É por isso que, se você só lê as coisas, estuda sozinho, você vai ter dificuldade, né? Porque é necessário, dentro da medicina e dentro da endocrinologia, é necessário que você desenvolva essa habilidade, né? De transpor os conhecimentos teóricos para aplicação dentro da rotina prática. Então, no tratamento com radiodo não é diferente, né? É importante que você entenda os princípios e saiba como que eles são aplicados. Então, a gente programa as dosagens hormonais, as reavaliações, de acordo com de acordo com o perfil do tratamento com radiodo, né? Como que ele funciona, o que eu posso esperar, né? Quais que são as interpretações de exame, de acordo com esses conhecimentos teóricos. Então, é essa arte de combinar o conhecimento teórico, a aplicação prática, né, é que nos permite entender os porquês e ter a profundidade das habilidades de um especialista. Então, é esse o caminho que a gente vai fazendo e é sempre esse um exercício, né, dentro dos vários assuntos, dos vários temas, para que você desenvolva a habilidade. E aí, porque o grande segredo aqui é o seguinte, é você realmente ter capacidade de raciocinar como especialista. Esse aqui que é o coração da coisa, né? Você deixar de raciocinar como um médico generalista e passar a raciocinar como um médico especialista.